também meio o que o Lula vai fazer. E o Lula não sabia muito como reagir diante daquilo. Então ficou dois senhores lá numa situação meio complicada, né? Mas você mandou bem na organização. Mas eu quero foi ainda ver bem. como vai ser Flávio Bolsonaro com Lula. Vai ser curiosa essa eleição. Mas vamos embora. Vamos falar de Argentina, porque eu quero falar sobre a Argentina, a greve geral que aconteceu. Esse já foi o assunto, porque o assunto neste momento é que foi aprovada a reforma de Javier Milei. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada esse projeto polêmico de reforma trabalhista na Argentina, que traz mudanças expressivas, né, na forma do trabalho na Argentina. Foram 135 votos favoráveis, 115 contra, em meio a uma greve geral de 24 horas que paralisou vários sistemas de transporte em Buenos Aires, bancos, portos, aeroportos, aviões. Milei, nas redes sociais, comemorou essa vitória. É um projeto dele, ele que defendia isso, afirmando que a reforma vai colocar fim a mais de 70 anos de retrocessos nas relações trabalhistas dos argentinos. O texto volta agora para o Senado, essa é a publicação da modernização do trabalho dos argentinos. Javier Milei, mais uma vitória para ele. A nossa diva argentina já está por aqui, ela, Amanda Cotrim. O que vai mudar na vida do trabalhador argentino a partir de agora? O que significa mais essa vitória de Javier Milei na política argentina, Amanda? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos. Olha, é uma vitória que fortalece muito o governo de Javier Milei. Se a gente olhar em perspectiva, assim, dar uma olhadinha no retrovisor, quando ele começa, né, como presidente ali no comecinho de 2024, e ele já começa, né, com as reformas econômicas de choque, derrogando várias leis importantes, e a gente viu uma resistência muito grande a essas primeiras medidas, né? Ao longo dos 2 anos, o cenário que eu consigo fotografar para quem está acompanhando a gente é que as políticas que o Milei prometeu na campanha, elas foram avançando, seja por decreto, seja por meio do Congresso, e a resistência foi retrocedendo, né? Foi perdendo fôlego. E o que a gente viu ontem foi uma vitória bastante contundente para o governo Milei. Essa reforma trabalhista era promessa de campanha dele. Claro que alguns pontos o governo precisou retroceder para conseguir passar no Senado e depois passar na Câmara, mas o principal ele conseguiu, né? Então, o que vai mudar para o trabalhador? Por exemplo, quando ele for demitido sem justa causa, as indenizações agora vão diminuir bastante, né? Isso é bom para o empregador. Esse é o argumento do governo, mas isso é muito ruim para o trabalhador, esse é o argumento dos sindicatos, porque agora vai ficar de fora, por exemplo, o 13º salário, as férias, as bonificações, tudo isso está fora das rescisões de contratos sem justa causa. E isso, claro, impacta bastante o dinheiro que o trabalhador vai receber quando ele for demitido. Um dos pontos polêmicos também da lei que foi aprovada no Senado e que foi rechaçada na Câmara foi as licenças médicas, né? Num primeiro momento, o trabalhador que apresentasse licença por enfermidade ou algum acidente, ele ficaria recebendo apenas 50% do salário base dele. Esse trecho foi retirado, então, sendo assim, ele volta a receber 100% do salário base. Agora, o pagamento dele vai poder ser em guarani, que é a moeda no Paraguai, em real, em peso argentino, em dólar. Isso vai ser acordado com o empregador e o funcionário, né? A criação também de um banco de horas, o que também não era uma realidade para o trabalhador argentino. Ele ganhava hora extra e agora essas horas extras vão ser convertidas em banco de hora. A jornada de trabalho também pode aumentar até 12 horas e caso ele tenha alguma demanda judicial, ele vai estar bastante limitado nessa nova legislação. Inclusive, o governo Milei disse que essa reforma trabalhista vai reduzir a indústria, ele chamou de indústria dos processos trabalhistas, né? Que na Argentina o direito do trabalho é algo bastante significativo, né? Com a nova reforma, o direito à greve também é bastante restringido, porque agora
aumentaram os setores de produção da sociedade que não vão poder parar quando fizerem greve, ou que vão poder parar só 75% vai ter que seguir. Então, antes, por exemplo, saúde e educação tinha que manter 75% do serviço. Agora, expandiu para outras áreas, como setores administrativos, água, trabalhadores dos setores de energia elétrica, então aumentou isso, restringindo então o direito à greve. Também restringiu e limitou, na verdade, a ocupação de fábricas. Agora não vai poder ocupar fábrica, isso vai ser considerado uma infração bastante grave com punição. Também revogou estatutos profissionais de várias categorias, entre elas os jornalistas, né? E esses estatutos tinham garantias para a categoria que agora vão estar fora da reforma trabalhista. São diversos pontos, assim, o conceito de salário dinâmico, né? Que ele criou esse conceito nessa reforma trabalhista. O que significa? O trabalhador ele vai negociar diretamente com o empregador sobre as bonificações. Então, assim, se a empresa entender que o trabalhador merece essa bonificação vai ser negociada no caso a caso e não mais como uma categoria, né? Então, o trabalhador vai poder ter essa liberdade, né, segundo o governo, mas a gente sabe que numa relação de trabalho, nem sempre a posição do trabalhador está em relação de igualdade a quem está contratando ele, né? Então, é uma reforma polêmica, uma reforma que passou em deputados, agora vai voltar para o Senado, porque tiveram algumas modificações do texto que passou no Senado, deve ser aprovado muito provavelmente na semana que vem. O Javier Milei quer sancionar essa lei antes do dia 1º de março, porque é quando começa o período oficial, né, das sessões ordinárias no Congresso, e ele já quer ter isso já aprovado. Uma das críticas também é que essa reforma ela foi aprovada assim a jato, né, porque ela foi apresentada em janeiro e um mês depois ela já foi aprovada nas duas casas, né, sem um debate público profundo envolvendo outros setores da sociedade. Então, isso também é uma crítica que se teve em relação a essa reforma, Fabiola. A respeito da resposta da população argentina, porque a gente sabe que Milei tem apoio da população argentina, né? As pesquisas mostram isso, ele tem apoio da população argentina. A gente viu a greve geral, que foi promovida pelos sindicatos, com muita paralisação, mas a população argentina nem toda foi às ruas, né? Como é que está a população argentina em relação a essa reforma? Porque tem todos esses pontos polêmicos que você traz, mas os apoiadores de Milei, as pessoas mais à direita, os mais liberais, falam de uma reforma que ela é moderna e ela contempla um novo meio de trabalho, né? A população argentina apoia, em parte, essa reforma trabalhista do Milei? Como é que estão as pesquisas de opinião na Argentina em relação a esse projeto aprovado? As manifestações ontem, né, que não aconteceram só em Buenos Aires, aconteceram em outras capitais da Argentina, elas ficaram bastante aquém do que a gente já viu em outros protestos populares de rua. A gente teve uma mobilização ontem em Buenos Aires, que foi desarticulado até de forma cedo, né, porque a votação começou às 2, por volta das 3 horas da tarde já estava bastante desarticulado. Ficaram alguns manifestantes que acabaram entrando em confronto com a polícia, teve repressão por parte da polícia em Buenos Aires, com jatos de água, gás de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo. E o que a gente vê, o que a gente percebe assim, na opinião pública, nas ruas, é que, por um lado, também existe uma confiança de um setor que é contra o governo, de que nas eleições de 2027, quando vai ter a eleição presidencial, vai ganhar o peronismo, e o peronismo ganhando, todas as reformas de Milei vão ser derrubadas. Então existe essa expectativa, é como se fosse algo cíclico na política argentina. Vem a direita, faz as mudanças, depois volta o peronismo, tira as mudanças. Então existe essa confiança por um lado. Por outro, existe o apoio da população que votou no Milei e que acredita que a Argentina, que tem uma legislação trabalhista
ultrapassada, segundo eles, né, de mais de 40 anos, e que ela deveria ser adaptada à realidade atual do teletrabalho, da modernização, da tecnologia. O que os sindicatos dizem é, sim, precisaria ser modernizada a legislação, mas não essa modernização, porque essa retrocede em direitos. Mas também existe a especulação de que o trabalhador só vai se dar conta mesmo quando essa reforma for para a prática e ele vê que os direitos que ele tinha não existem mais. Fabiola. Obrigada, Amanda. Bom trabalho para você. Boa cobertura. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos aproveitar, o Sakamoto já escreveu a respeito disso. O Sakamoto, como a gente sabe, né, acompanha muito essa questão de reformas trabalhistas pelo mundo e o meio do trabalho. E ele escreveu, cadê a coluna do Sakamoto aí, ó? Milei sobe jornada para 12 horas dia e vira herói de defensor das